Olá, eu sou o professor Augusto. Estamos aqui para mais uma aula sobre frações. Hoje nós vamos ver operações com frações. Vamos começar com adição e subtração e, posteriormente, vamos entrar em multiplicação e divisão. Para realizarmos operações com frações, primeiro nós temos que entender o que é uma fração, quais as partes a compõem. Vamos lá. Eu tenho aqui uma fração, por exemplo, 1/5. Quais são os elementos, as partes que compõem essa fração? A parte de cima é o numerador da fração. Ela representa o quanto de um todo foi retirado, o quanto de um todo se pegou. A parte de baixo, ela representa em quantas partes aquele todo foi dividido. Assim, aqui eu tenho 1/5. Então, havia um todo. Esse todo foi dividido em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Eu peguei aquele todo, dividi ele em 5 partes iguais e retirei uma. E se ao invés do número 1, eu tivesse 3? Então, a quantidade que eu pegaria do todo seriam 3. 1, 2, 3. Então, com essa figura, eu represento 3/5, que é o que está representado nessa fração. Os elementos da fração são numerador e denominador. A parte de cima, numerador, que é a parte que representa o quanto que se pegou, o quanto que foi utilizado. E a parte de baixo, denominador, que representa em quantas partes aquele todo foi dividido. Para a gente realizar as operações de adição e subtração, nós temos que observar duas questões. Se os denominadores são iguais ou se eles vão ser diferentes. Quando eles forem iguais, é muito simples de resolver. Por exemplo, 3/5 mais 4/5. Numeradores iguais, eu simplesmente realizo a operação e mantenho o numerador. Mantenho o denominador. O denominador era 5, ele permanece 5. E eu vou somar os numeradores. 4 mais 3, 7. Outro exemplo. 2/6 mais 4/6. Os denominadores são iguais. Os numeradores eu vou somar. O que eu não posso confundir? Eu não posso achar que eu posso somar o que está aqui embaixo. Beleza? Então, mantenho a parte de baixo e somo a parte de cima. 2 mais 4, 6. 6/6. Aqui daria para dividir. 6 dividido por 6 é 1. Que é igual a 1 inteiro. Vou mudar os exemplos aqui. Se eu tivesse subtração, 5/9 menos 3/9. Denominadores iguais, eu mantenho eles. Mantenho os denominadores, que é a parte de baixo, e vou realizar a operação. Aqui é a subtração, então 5 menos 3, 2. Ok? Adição e subtração de fração. Quando os denominadores são iguais, nós mantemos o denominador e realizamos
a operação com os numeradores. Ok? Se resume a isso. Quando os denominadores são diferentes, aí nós vamos ter um pouco mais de trabalho para resolver. E para resolver, nós vamos utilizar MMC, que é a mesma coisa que mínimo múltiplo comum, que é uma fatoração por números primos. Números primos que são aqueles que só são divisíveis por 1 e por eles mesmos. Então vamos lá. Denominadores diferentes. Eu tenho aqui 2/4 mais 1/6. Denominadores diferentes. Eu vou tirar isso daqui para a gente não confundir. Denominadores diferentes, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que igualá-los. Para que eles fiquem iguais, eu preciso fazer o MMC. Eu vou fatorar os denominadores por números primos. Como que esse processo é feito? Eu pego os dois numeradores, 4 e 6, coloco essa barra que é a barra de fatoração. Agora eu vou começá-los a dividir pelos números primos, do menor número primo possível. O menor número primo possível nessa situação é o 2. 4 dividido por 2 é 2. Então eu coloco aqui a minha resposta, 2. Vou fatorar o número 6. 6 dividido por 2 é 3. Então eu coloco aqui embaixo 3. Ainda preciso continuar o meu processo de fatoração até obter uma resposta comum. 2 e 3. Qual é o menor número primo que eu posso fazer fatoração aqui? Continua sendo 2, porque 2 dividido por 2 é 1. O 3 vai dividir por 2 de maneira exata? Não. Então a gente repete esse número 3. Agora sobrou o 1 e o 3. O 1 já está no limite dele. E o 3, nós precisamos fatorá-lo. Dá para fatorar 3 por 2? Já vimos que não. Então, vamos para o próximo número primo. O próximo número primo é 3. Então, eu coloco 3 aqui e vou fazer a divisão. O 1 já está fatorado, eu repito ele. 3 dividido por 3 dá 1. Quando aqui embaixo só tiver número 1, nós terminamos a nossa fatoração. Agora nós vamos multiplicar os números que surgiram nessa parte da barra. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o menor múltiplo comum entre 4 e 6 é 12. O MMC de 4 e 6 é 12. Este aqui vai ser o nosso denominador comum. Então, nós podemos colocar ele lá. Nós sabemos que o novo denominador que a gente tem agora é 12. E aí que vai entrar um processo com regrinhas que a gente tem que encaixar na cabeça para conseguir fazer. Eu tenho que pegar esse novo denominador, dividir pelo denominador anterior e multiplicar pelo numerador. Falando de uma maneira mais prática, pega esse número, o resultado do MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Pega o número, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido
por 4 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1, 2. Agora eu posso realizar a minha operação. 6 mais 2, 8, sobre 12. Ok? Resolvi aquela operação através do MMC. Nós tínhamos denominadores diferentes e eu transformei eles num numerador só, um numerador comum, através desse processo aqui de fatoração por números primos, que é o chamado MMC. Nesse caso específico, aquela resposta ainda pode ser simplificada. A resposta ali deu 8 sobre 12. Eu consigo reduzir esses números. Eu posso, só olhando ali, eu sei que os dois já são divisíveis por 4. Se todos os dois são divisíveis por 4, eu posso dividi-los. Então, 8 dividido por 4 e 12 dividido por 4. Esse processo se chama simplificação de fração. 8 dividido por 4, 2. 12 dividido por 4, 3. Chegando aqui, tem algum número que eu poderia dividir tanto 2 quanto 3 para seguir essa divisão adiante? Não temos. Então, essa fração aqui já está irredutível. Então, essa é a resposta da nossa operação com uma fração de denominador diferente. Ela é bem mais extensa que a que a gente fez anteriormente com os denominadores iguais, ok? Eu vou deixar na descrição do vídeo link para outros vídeos que eu já fiz, que são sobre os elementos da fração, como que nós chamamos a parte de cima, como que chamamos a parte de baixo, dependendo dos números, vão ser décimos ou vão ser avos. Vai estar tudo explicadinho nos outros vídeos. E vou deixar também exercício para vocês praticarem. Beleza? Por enquanto é isso e bons estudos!